Agora mesmo eu estava escrevendo a abertura do meu romance novo e me dei conta de que estava escrevendo uma coisa curiosa. Mas que coisa... Eu não sabia que estava escrevendo aquilo. Quando eu percebi, digo, vou melhorar isso. Chama-se Jogo Duro, porque é a história de um jogador de futebol que morreu de fome, que é o oposto do que acontece hoje. Que antigamente, que eu digo década de 30, 40 no Recife, até década de 60, 70, muitos jogadores suburbanos jogavam por um prato de comida. E essa história do meu jogador chama-se Formiga, e ele era o seguinte, ele era um bom artilheiro, ele fazia gols. Aí o pessoal dizia, olha, quer jogar no meu time domingo? Se quiser, eu dou almoço. Agora, se você fizer um gol, eu dou almoço do seu filho. Eu estava em casa, na verdade, anotando, que eu tenho um hábito, e eu acho que deve ser assim com todo mundo, escrever. Aí começam dois amigos que se encontram e dizem assim, morreu? Aí diz, sim, Formiga morreu de fome. De fome? Mas como é isso? Aí ele disse, eu vou lhe contar como foi. Aí ele jogava por um prato de comida. Mas aí foi ficando velho, como é da natureza humana, e daqui a pouco não podia mais jogar. Muito menos para alimentar ele e a mulher. Aliás, desculpe, ele e os filhos, porque a mulher também morre de fome. Então, de que é que eu me dei conta? De que estavam duas pessoas, dois rapazes conversando sobre a morte dele de fome na feira. Aí eu me dei conta, na frente de melancia, de laranja, de mamões. Aí eu digo, porra, que contradição. Enquanto falo em fome, os olhos estão vendo aí uma loucura de comidas. Até porque eu chamo o olhar do personagem. O olhar do personagem é quem decide a cena. Então, ao tempo que você está falando em fome, o olho está vendo comida. E aí, contraditoriamente, para mim não dizer, estava angustiado, que isso aí todo escritor já disse, eu não quero dizer. Aí eu quero que o olho dele diga. De repente eu me dei conta que estava fazendo um bom parágrafo, um bom primeiro parágrafo. Aí eu me animei a escrever. Agora, eu vou ler então o primeiro parágrafo de Colégio de Freira, e tem assim, combati Vânia no Colégio de Freiras quando ela virou puta porque perdeu a virgindade. Porque na minha casa eu sou bebé. Quer dizer, na minha ex-casa, né? Onde eu era menino. Entendi. Aí meu apelido era... Pelo seguinte, minha mãe morreu cedo. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe morreu. Aí teve uma irmã que me criou, que eu chamava de Maninha. Então, ela me chamava de bebé. Pronto. Até hoje. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu passo para outra pessoa a responsabilidade de contar. Até pelo óbvio, porque eu não conheço a história. Como é que eu vou contar uma coisa que eu não sei? Eu sei escrever, mas não sei contar. Quem conta é a outra personagem, porque combati Vânia no Colégio de Freira, fica bom, mas se eu disser, mas se for eu, não é. Eu sou Kenga, porque o leitor tem um péssimo hábito de ver no texto o autor. E novela, o autor não fala. Prosa, o autor não fala. Quem fala é o narrador. Então, aí eu criei a frase. Aí eu digo, tem que criar uma crítica. Aí eu botei, naquele tempo era assim, puta, compreende? Era o pai quem dizia, canalha. Aí eu botei várias vozes. Na linguagem dele lá, o vagabundo. Foi expulsa, mas chegou na zona levada pelo pai. A vergonha da família, ele dizendo, acusou. Uma moça sem virgindade arranca a honra da família. Compreende? Pai é coisa triste, não é? Aí outra voz de outra mulher falando fora. Pai é coisa triste, não é? Agride, ofende, repete. Dizia aquilo o tempo todo. Quem já viu cuspir esta palavra na moça? Ou tudo é puta ou ninguém é puta. Ou não é, te digo, assim na chincha. Várias vozes, ao mesmo tempo, sem criar dificuldade do leitor. Qualquer leitor pode ler e entender perfeitamente. Deixa que eu digo sempre o seguinte, no romance não se diz, se escreve. Então é o seguinte, não escreva, transforme em ação. Se eu disser que eu estou com saudade, qual é a novidade? Eu dissesse no nome, eu tenho saudade de Vânia. Na verdade, Vânia foi escrita com a saudade que eu tenho de Vânia.
Eu tive tanta saudade de Vânia, que foi a namorada minha, do tempo do rock. Então, veja bem, até Marlena, eu digo assim, Marlena, Vânia foi minha namorada assim, 15 dias, 10 dias, 15, 2 semanas. Aí a Marlena disse, mas fez um saceiro na tua cabeça? Você disser, estou com saudade, é uma desgraça. Agora, crie um ambiente de saudade, crie um clima de saudade, que aí é muito superior, que o leitor vai sentir. Se ele lê, ele perde a graça. Essa cena que eu criei aqui, aí vem um personagem que é um porco, filho da puta, que é o pai dela, chamada Vesúvio. Se eu disser que ele não presta, não digo nada, agora eu vou lhe mostrar ele trabalhando. Perdeu os tampos, berrava o doutor Vesúvio, um homem pequeno, xoxo, gasguito, voz nasalada, braço de ventilador, 2 paletas, os braços de Temer, que eu não parece Temer, os braços de ventilador, aquela mão dele assim. 2 paletas voando ao vento, simulando valentia, e para ele repetia a todo instante. Mulher solteira sem os tampos, vê que filho da puta, chama a mulher que perdeu a virgindade sem os tampos. Mulher solteira sem os tampos não merece respeito. Qualquer macho pode passar a mão que leva se quiser. É porteira aberta, escancarada. Dizia ele pedindo riso. Que ele dizia aquilo como se fosse um heroísmo arretado. Um homem ágil de estupidez latejante. O cara era tão caba safado que a estupidez latejava no corpo dele. Não, chega assim, pessoas assim, mas rapaz, precisava ser tão indecente. Eu digo, rapaz, você não sabe como eu segurei esse livro. Porque não era só o desejo de Vânia, não. Era, naturalmente, os temas vastos e as histórias vastas. Eu tive que segurar muito o desejo de Vânia. Antigamente, hoje nem tanto. Mas, porque é o seguinte, a questão é a seguinte, nós vivíamos numa ditadura. E quanto mais a tampa fecha, mais é a explosão, né? Então as meninas também explodiam. Porque foi o tempo que começou a aparecer a liberação feminina. Você me perguntou também se eu conheço o final. Quase sempre eu não conheço o final. Eu vou lhe contar como eu criei o final que todo mundo gosta muito, aplaude muito, eu recebo muitos elogios, mas só eu vou desmontar essa ideia de que eu fui extraordinário. Porra nenhuma. Entendeu? Então, veja bem. O que é o amor não tem sentido? Você conhece? É a história de Mateus dizendo que matou a irmã. Se eu disser simplesmente que ele matou a irmã, é um canalha, um vagabundo. Aí eu tinha que tirar dele o peso de um assassinato. Eu tinha que colocar alguma coisa lírica. Como é que eu colocava alguma coisa lírica? Eu mandei para a editora e não sabia o que eu ia fazer. Porque se eu soubesse o final, eu tinha feito logo. Quando o livro chegou na editora, o editor me consultou, eu pedi de volta e fiz o final. Fiz o final porque eu estava assistindo a novela na televisão, e a novela tinha, por música principal, Chega de Saudade, de Tom Jobim. Aí diz, eu vou lhe dar beijinhos como os peixinhos no fundo do mar. Aí eu digo, aqui meu final é esse. Ele levou a menina para transformar em peixinho dourado. Nasceu aí a ideia. Não nasceu antes, quando eu comecei a escrever, não. O livro já estava na editora. Aí eu digo, não, eu vou levar a menina num barco, ele mata ela, mas aí é crueldade demais. Eu vou transferir essa crueldade para algo romântico e belo. Aí ele dizia, eu vou levar Biba para ser transformada num peixinho dourado. Foi aí que apareceu a ideia, não foi antes, não. Eu nem sabia. Eu sabia que ele ia levá-la para o mar, tocando saxofone, que é o que eu toco.